Quem nunca se maravilhou com as histórias de criança, histórias em quadrinho, histórias de Pinóquio, de Alice no País das Maravilhas, do Pequeno Príncipe, dos contos dos Irmãos Grimm, esses são mais comuns, mais conhecidos. Você já experimentou reler os grandes clássicos de sua infância? Eles reservam um universo particular aos adultos. No programa de hoje falaremos exatamente sobre isso, literatura infantil, um riquíssimo tema. Fique com a gente. Literatura infantil. Quando se fala em literatura infantil no Brasil, impossível não lembrar do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, do Menino Maluquinho, de Ziraldo, do Pé de Pilão, de Mário Quintana, da Bolsa Amarela, de Lígia Bojunga, de Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles, que junto com outros tantos autores permearam o imaginário de diferentes gerações. Em face de seu universo rico em metáforas e repleto de fantasia, a literatura infantil cumpre um papel essencial na educação das crianças. Mas quais são as suas implicações para o direito? A literatura infantil é apenas para crianças? E o que pensar sobre a recente polêmica jurídica envolvendo a distribuição de livros de Monteiro Lobato nas escolas públicas? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. E para debater o tema de hoje, recebemos no estúdio Mário Flay, filósofo e psicanalista, André Caran Trindade, professor de Direito da UniFG, e Marinês Kuntz, professora de Letras da Fevale, e nossa convidada especial de hoje. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com o Mário, né? O que o Mário trouxe para nós sobre esse tema? Eu trouxe o Gigante de Zeralda, de Tommy Ungerer. Como todos os contos infantis, antigamente, haviam gigantes enormes que comiam criancinhas. E as famílias, para proteger as criancinhas, já não mandavam para a escola e escondiam as criancinhas. Com isso, os professores ficaram sem alunos, desempregados, e os gigantes famintos. E lá no interior vivia Zeralda com seu pai viúvo. E seu pai adoece, e ela, forte, queria proteger o pai, sustentar o pai, diz, eu vou para a feira, né? Monta a carroça, os cavalos, e vai a estrada fora, inocente. E os gigantes famintos, cheiro de criança, cheiro de criança. E o gigante, o maior deles, fica espreitando quando ela vai passar em cima de uma rocha, e quando ele vai pegá-la, ele cai, se esborracha no chão, desmaia aos pés dela. E ela, muito prestativa, começa a cuidar do gigante. E o gigante desmaiado fala da sua fome, que vontade de comer uma criancinha, isso e aquilo. E ela diz, ele está com fome. Para a carroça, liga o fogo, acende o fogo prepara um banquete. Quando ele acorda, diz, você está com fome, e serve a mesa. E o gigante, que só estava acostumado a comer carne crua, quando vê aquelas iguarias, esquece de comer criancinha e se delicia. E assim ela conquista o gigante. E ele leva para o seu castelo. E aí ela vai buscar o pai. E ela vai fazendo iguarias, e mais outras iguarias. E todos os gigantes passam a se refestelar com aquelas coisas maravilhosas, né? E assim vai a história. E ela cresce, se casa com o gigante corta a barba e é um homem lindo, maravilhoso, e tem filhos, e vivem felizes para sempre. Muito bem. Mas no último quadro aparece a família feliz e o filhinho, vários filhos, o menor com uma faca escondida atrás.
A vontade de comer criancinha. Que é... Não tinha terminado. Não conseguiu terminar. Que tal? Tá muito... Bom, é uma esse quadro história final é maravilhosa. terrível. É uma história para meninas. As meninas se encantam. Né? Todas as transformações de Zeralda. Tem muitas coisas aí dentro que vamos poder examinar melhor. Né? O quadro final é terrível. É terrível, é terrível. Uau. Então, André. Pois, a abertura do programa, Lene, tu falaste sobre Pinóquio, Alice no País das Maravilhas, Irmãos Grimm, né? E a gente não falou nada de literatura infantil brasileira, né? Onde poderia ter, por exemplo, o Monteiro Lobato, que seria talvez assim, o grande expoente. Eu dessa vez trouxe mais de um livro, trouxe dois, né? E a Marinês pode depois explicar, conhece certamente muito melhor do que eu, A Curiosidade Premiada. Um livro bastante premiado, né, da Fernanda Lopes de Almeida. A personagem é uma história muito simples para crianças, né, de crianças, aquela literatura menos de 10 anos, mais de 10 anos, aqui literatura bem infantil mesmo, não é adolescente, em que a personagem Glorinha é uma menina que faz incessantes perguntas, Mário. Aquela criança que está naquela fase que faz uma pergunta atrás da outra, né? Então, o que é o arco-íris? O que faz o vento ventar? Por que primeiro a rosa é botão, depois é flor e depois murcha? Ela passa o dia inteiro atazanando as pessoas com as questões, né, de alguém que está descobrindo o mundo. E isso incomoda os adultos num primeiro momento. Então, os pais vão procurar um aconselhamento e a dona Benta, não sei exatamente o nome da personagem, diz, olha, vocês têm que responder as perguntas e quando vocês não souberem as perguntas, fazer as perguntas com ela. Então, a família se reestrutura e passa a responder o que é possível, mas a buscar, né, a levar adiante, a reproduzir as perguntas em outras instâncias. Então, quando a gente não sabe sobre o céu, eles vão até o astrônomo. Quando eles não sabem sobre o jardim, eles vão ao jardineiro. E aquilo revoluciona, de certo modo, a própria convivência familiar. Ela vai crescendo, né, vai diminuindo aquela ansiedade por perguntas, mas até onde a história desenvolve não perde essa curiosidade, cujo prêmio, no caso, né, é de ter reaproximado a família, reinventado aquela integração, o círculo familiar, né, e ter tido uma vida em que descobriu um outro mundo. Né. Por que esse texto especificamente? Justamente pela ideia que isso pode ser aproveitado no direito, né, onde que nós perdemos a curiosidade e essa capacidade única, né, da literatura de aumentar o mundo. Esse livro é o que nos mostra isso, né, de como a gente fica no direito, Mário, dentro dessa coisa. Outro dia participava de um evento sobre psicologia forense e eu disse, olha, aqui um conceito para vocês tão elementar, para nós no direito é anulado, que é a empatia. Né? No direito nós não sabemos o que é isso. Ao contrário, no direito a gente nega isso, recusa isso na potência máxima, Lênin. A gente diz, você jamais pode se colocar no lugar do outro. Você tem que ser neutro, desconstruir no direito o mito da neutralidade, é uma coisa que ainda não está bem feito. Né? Então, esse é o primeiro livro, Lênin. E se tu me permite, só para não tomar o tempo da Marinês, o segundo, aí para uma literatura de adolescentes, chama Fábula Urbana, né? José Rezende. Esse é o texto que inspirou um projeto que a gente tem lá na UniFG, no mestrado, né? Tem um grupo de pesquisa que é o Sertão, que tem trabalhado isso, de um menino que dentro de um shopping pede para um sujeito de terno, né? O sujeito de terno e o menino sem condições, o menino pobre, pede na porta do shopping, na frente de uma livraria, não R$1, não um trocado, não um lanche, mas um livro, Mário. E como isso toca esse sujeito, que tem toda uma ideia de o menino de rua, o menino do crack, o menino que vai me roubar, e de como ele atende esse pedido. Então esse aqui é o livro que terminou inspirando o nosso projeto lá, que tem mais ou menos essa ponte entre a curiosidade premiada, né? O poder, o potencial da literatura infantil para a gente pensar um outro jeito, a cultura dos direitos com as crianças. Sobre a pergunta, a primazia da pergunta é a grande questão da dialogia e da hermenêutica, por exemplo, né? O primado da pergunta. Diante da insuficiência das respostas prévias, né? Porque o direito tem o grande problema de dar respostas antes das perguntas. Exato. Essa pretensão metafísica no sentido ontoteológico é terrível, porque quer cobrir todas as hipóteses de aplicação antes. Essa é uma pretensão de generalidade do século XIX, mas que
há um eterno retorno. Professor. Bem, é muito difícil trazer um livro só, então eu trouxe 3, vou falar rapidinho. Esse livro, então, é da Eva Furnari, que é outra grande escritora brasileira, que é Não Confunda. Ele é um livro que brinca com a linguagem, justamente explorando a sonoridade, que é, junto às crianças menores, aquilo que mais lhes chama atenção, né? Então, por exemplo, você tem assim, não confunda mochila chocante com gorila mutante. E é muito engraçado, eles riem muito, eles se divertem, porque também tem a questão da criatividade, do inusitado e do nonsense, né? Que você joga com aquilo que necessariamente não tem sentido, mas que leva, e talvez esteja ligado justamente ao teu livro sobre a questão da pergunta, de possibilitar à criança esse jogo com o inusitado, com o diferente, e que possibilita a curiosidade. De outro lado, eu tenho esse livro aqui, que é Zou, do Jesus Gabán, que é um ilustrador espanhol, que é um livro só de imagens, que também é muito importante na questão da literatura, e ele vai trazer a questão da ilustração de animais, de diversos tipos, e o que une todas essas imagens é sempre um menino, uma criança que está escondida no meio da paisagem e que vai fazendo, então, essa discussão da ideia de Zou, quando ao final, então, todos os pássaros saem voando, saem da gaiola e a liberdade é decretada, vamos dizer assim. E o terceiro livro é de Sylviane Diouf, que é uma estudiosa da questão da diáspora africana. Ela é filha de um francês com uma africana, premiada nos seus estudos sobre isso, e esse livro então fala sobre as tranças de Bintu, que é justamente uma menina africana que ainda não tem tranças, ela só tem birotes na cabeça, esses rolinhos, e ela deseja ter tranças como as mulheres mais velhas da sua tribo. E ela tem que passar, de certa forma, respeitar todo o rito de passagem da sua comunidade, da sua tribo, para poder ter as tranças. E ao final, ela não as tem, porque ela ainda não chegou na idade de as ter, mas ela resolve o seu problema por meio das vivências dela, por meio e do entendimento desse rito e da necessidade de esperar a chegada dessa data. O feminino também, né? Também feminino. Como a Zeralda. A grande questão dos contos infantis é sempre ter um telos, né? Essa passagem, né? Essa passagem da infância e qual qual a moral da história. Ela é sempre uma metáfora. Sim. Por exemplo, essa que falasse da flor, né? Por que é um botão, depois a flor, depois murcha? Que é uma metáfora da vida, né? Da vida, né? E aí tem, eu não sei se vocês lembram também, isso também, não tem um desses livros, mas as perguntas, né? O que é o que é? O que é era isso. As charadas. O que são as charadas, se não são modos da pergunta para a explicação? Eu trouxe aqui, Lênio, não aprofundei, né? La Fontaine, que tem as fábulas, que na verdade é o recontar moderno, né, das fábulas de Esopo, que são muito mais antigas. Aqui é a questão do animal mesmo, né? O caráter da fábula propriamente. Mas e aí depois a gente pode discutir isso melhor, essa diferença entre os contos e as fábulas, vamos chamar assim, modernos e pré-modernos, para essa, vamos chamar, a Marinês depois me corrige, para essa outra literatura que vem sendo produzida, não dá para dizer nos últimos anos, né, mas nos últimos tempos, que tem uma proposição um pouco diferente, né? A gente fazer assim uma distinção importante entre o que era essa literatura infantil clássica e o que é essa literatura infantil contemporânea, vamos chamar desse modo. Bom, o Direito à Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua a discussão sobre o tema literatura infantil. No próximo bloco falaremos mais sobre esse assunto. Não saia daí. O Direito à Literatura está de volta para debater o tema literatura infantil, literatura em geral, com relação ao seu aspecto pedagógico, moral da história, prescritivismo. Acho que a Escola Sem Partido teria grande
ou terá, ou teria grande dificuldade, né? Eu tenho usado muito o meu livro preferido, que é As Viagens de Gulliver, quando Gulliver, que é um moderno, faz uma crítica a uma certa pré-modernidade, no sentido da possibilidade de descrever fatos brutos. Quando ele descreve o relógio, é algo fantástico, né? A crítica que ele faz, como se fosse possível descrever algo sem um telos, né? Aí vem toda uma questão que se coloca. E o direito, André, toda essa questão da fabulação, né? De como são criados mitos também no direito e como eles são reproduzidos e como isso acaba também enganando fortemente, né? Essa é uma questão. Mas eu creio que nesse aspecto da literatura infantil ou os contos, essa questão que o André levanta, né? A gente tem muitas pistas, né? Mas me parece que o núcleo da literatura infantil é o mesmo da literatura universal. Sim. Que é uma força civilizadora, né? Mas se a gente pega os mitos, por exemplo, antigos gregos, são todos mitos de como se deu a civilização, né? Quer dizer, como aquilo que falávamos outro dia, né? Como essa força bruta que nos move, como ela se transforma, se civiliza, né? Como habitar a polis, vê? E isso é muito impressionante. E o jogo da linguagem, isso que a Marinês traz é muito interessante. Não confunda isso com aquilo, né? Você faz um jogo de palavras e produz o humor. O humor é civilizatório, por exemplo, né? O xiste. E os gregos com quinismos e cinismos, né? Isso. Quer dizer, o cinismo ele sabe o que faz e continua fazendo igual. Que o Peter Slaughter tem a frase, né? Ele pega a frase do Marx, Sie wissen das nicht, aber sie tun es. Quer dizer, eles não sabem o que fazem e fazem mesmo assim. E ele diz, é pior, hoje eles sabem o que fazem e continuam fazendo igual. Esse é o cinismo. O quinismos é o modo de você destruir isso pela ironia. Pela ironia. Essa questão. E as fábulas e todas as histórias, por vezes, são tão cruas que elas destroem pelo modo como é contado. Né? Essa dimensão normativa, né, que fica muito explícita nesse tipo de obra. Né? Se nós formos pegar assim, as mais básicas, e isso é uma coisa curiosa, porque todos conhecem a cigarra e a formiga, né? Mas a metafísica dos costumes não. Né? De como algumas obras todos conhecem, seja aqui, seja na Europa, seja a cigarra e a formiga, todos sabem, no final das contas a cigarra não trabalhou e vai morrer de fome e frio. Né? Pô, e qual é a moral da história aqui? Né? E assim vai, desde Pedro e o Lobo, a uva, a raposa e as uvas, né? De como você extrai isso e como aqui fica muito clara a questão da formação de valores. Agora a gente faz um corte. Formação de quais valores? Porque a gente pode estar discutindo a formação dos valores burgueses do século XIX ou do século XVIII. Ou a gente pode estar dizendo formação de um leitor voltado à cidadania, com os ideais republicanos e do pluralismo e da alteridade. São coisas bem diferentes, né? Então, como você trabalha os irmãos Grimm, como você trabalha o La Fontaine e como você trabalha com a literatura. Vamos pegar a coisa genuína brasileira dos dias de hoje. Então, se você está simplesmente conformando o passado, né, ou se você está prospectando o futuro. O que você quer com esse livro? De um público em que você, num primeiro momento, tem uma expectativa pedagógica, Marinês, maior do que estética. Não estou dizendo que não é estética, né, mas que você tem essa preocupação pedagógica acima de tudo. Né? Inicialmente a literatura ela vai se dar, né, em sua origem, a partir justamente da produção desses textos que tem como princípio inicial o ensinamento, né? Tanto é que esses contos recolhidos pelos irmãos Grimm
eles eram contados pelas pessoas do povo, né? E elas necessariamente não eram voltados para a criança. No momento em que os irmãos Grimm fazem esse registro, passa da oralidade para a escrita, e eles vão dizer que é um livro de Hausmärchen, né, para crianças, é justamente o momento em que elas passam a ter mais ainda essa questão de ensinamento. Agora, com o tempo, com o passar, enfim, do tempo, essa questão da literatura foi se modificando. E no Brasil, principalmente, como tu falaste antes, com Monteiro Lobato, que é o primeiro que vai criar um universo totalmente autônomo, vamos dizer assim, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que não há pais, há só uma avó, uma tia Anastácia, né, um tio Barnabé, e esses são os adultos. E os outros são duas crianças e os bonecos que criam vida nesse universo democrático. Justamente Monteiro Lobato, acho que também vai ser um problema para o Escola Sem Partido, porque ele cria um universo democrático em que as crianças... E não só para eles, também certos setores da própria comunidade negra acham que tinha que algumas coisas não contar. Aí vem toda a questão do papel da literatura, né, Marinês e Mário? Acho que também não dá para cobrar tanto do Monteiro Lobato, considerando Acho que não pode, não. Que ele está há quantos anos distante da abolição da escravatura. E o modo, né? como ele conta, aquele conto que a gente... Negrinha. O Negrinha, a Negrinha, é fantástico, nossa. Porque ali ele é um Maquiavel. Ele não está fazendo um manual para príncipes e não está dizendo, ele está dizendo, olha como é ruim. E no fundo, os irmãos Grimm, quando reproduzem histórias em que as crianças são abandonadas, ele também está contando não isso. É uma apologia. Não é uma apologia. E outra, a criança só passa a ser protagonista com a Revolução Industrial para cá. As crianças antes não eram protagonistas de história. Quando surge a pedagogia, a pediatria, a criança torna-se criança. Isso. Mas também e no direito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é recente, tudo isso é recente. Eles são personagens tardios. E também os contos de fadas, a gente não pode esquecer, esses contos tradicionais, eles têm toda a questão simbólica, né, professor? Sim. Que, na verdade, quando se fala de abandonar uma criança na floresta, não é necessariamente abandonar uma criança na floresta, mas é falar dos medos que a criança tem, por exemplo, quando ela entra para a escola, quando ela tem que enfrentar essa floresta, entre aspas, que ela não conhece. Ou a falta de comida também, que tu abandona e não tem. Ou de uma denúncia de um lugar em que as pessoas... Os maus tratos, enfim. Né? Isso que é interessante, essa diversidade da literatura infantil, que pega algum elemento sempre muito específico e que permite que a criança, ao ouvir a história e depois ao ler a história, ela possa fazer esse caminho pelo livro para achar uma saída de elaboração. Veja no caso de Zeralda, tudo é com a comida, né? E é muito interessante, do ponto de vista da questão do feminino, a oralidade para o sujeito feminino, que o prato melhor que ela faz é a perua, né? A perua a ser comida, né? Entre a descrição culinária e o elemento sexual que vem no comer, se fazer comer, todo o movimento pulsional está descrito de um modo aparentemente ingênuo, mas nas entrelinhas, isso que quer dizer outra coisa, diz uma coisa e de repente aquilo é outra coisa. Essas passagens que são tão fundamentais na formação de uma criança. Interessante nessa história, nesse conto do Mário, o protagonismo que ela assume e como as ações dela transformam o contexto. Né? É ela que não tem aquela pré-compreensão da aldeia, do medo sobre a coisa, é ela que não se assusta com isso, não se retrai com isso, é ela então que mesmo num cenário mais ou menos adverso, supera isso e diz, vou alimentá-lo, né? Ela que é uma criança que está alimentando o ogro, né? E como isso transforma toda a realidade circundante, porque depois as crianças podem passar a aparecer de novo e não precisam mais ter medo, né? De como isso é uma outra maneira de você contar, diferente de Cinderela, enfim, das outras histórias em que você tem uma passividade.
né? Tem os livros da Marina Colasanti também, são muito interessantes, porque eles fazem uma releitura de todos esses elementos Exatamente do universo mágico e colocam principalmente a mulher no centro. E a mulher como aquela que não espera o príncipe chegar, mas ela mesma vai e enfrenta a luta, ela enfrenta e muitas vezes é ela que salva o príncipe. Então é uma reversão desses valores, né? E essa questão da literatura com a criança no centro, a criança como protagonista, que é o caso do livro que tu trouxeste, ela vai se dar no Brasil muito em especial a partir dos anos 80, coincidindo ali com a abertura política. Claro. Porque tanto no tempo de Vargas, quanto depois, mais tarde, e na própria ditadura militar, a literatura ela é muito mais escapista, ela está muito voltada também para a exploração do oeste do Brasil, que são aquela série Vagalume, muitos dos livros que tratam dessa exploração do lado de Brasília. E nos anos 80, então, a Fernanda Lopes, ela é uma das que justamente escreve nesse período, e aí vai se ter uma literatura com muito mais qualidade, tendo a criança como centro e como protagonista e elemento modificador do meio em que vive. A Mônica pode ser a primeira feminista, assim, a batalhadora que dá porrada nos meninos com o coelho. Mas seja uma literatura diferente, é de quadrinho. É literatura, sim. Mas é literatura. Dentro do conceito de Antônio Cândido, no nosso texto, né, certamente uma literatura, sim. E eu acho que isso que é a questão também do acesso que se pode, ou se deve, na verdade, promover, que é o caso do projeto de vocês na Bahia, de outros que a gente desenvolve, é justamente assim, é um direito, né, e agora pensando também na questão do direito mesmo, do acesso aos bens culturais, né, de se promover... Aí o Antônio Cândido disse que é um direito fundamental. Exatamente, é incompressível, ele diz, né, justamente, não, é tão importante quanto comer, morar, né, vestir. Com uma singularidade, né, esse texto em que ele diz isso, do direito à literatura, a gente poderia acrescentar o direito fundamental, né, à literatura, é um texto de 1988. É um texto que hoje faz 30 anos, que acompanhou esses 30 anos de Constituição e que, lamentavelmente, ainda não foi compreendido por todos. E hoje, relendo, ele lá no texto, ele diz assim, a barbárie existe, mas não se pode dizer que ela é legal. Mas, engraçado, hoje já se pode novamente dizer que a barbárie é legal, né? Nesses tempos trágicos que vivemos. O Direito à Literatura vai para um intervalo, né? Na volta, vamos continuar a discussão sobre literatura infantil. Vamos falar mais sobre essa questão. Não saia daí. Direito à Literatura está de volta. O tema de hoje é literatura infantil. Eu ia falar sobre a fábula das rãs e Júpiter, mas a Marinês tem um depoimento aí. Pois é. Depois eu falo sobre as rãs. Falando sobre a questão de literatura como um direito, né, que as crianças todas devem ter acesso a ela, nós desenvolvíamos um projeto num bairro bastante carente de Novo Hamburgo, com crianças em situação de vulnerabilidade social. E todas as semanas, quando os nossos alunos iam até lá fazer atividade de literatura com elas, a mesma menina pegava o mesmo livro e colocava embaixo do braço e ficava com esse livro, segurando esse livro, como a questão da materialidade, né? Segurando esse livro durante todo o período do trabalho desenvolvido. E um dia a nossa aluna perguntou a ela, mas por que tu sempre seguras o mesmo livro embaixo do braço? E a menina disse, porque esse livro... ele traz a vida que um dia eu quero ter. Então, isso é muito simbólico, isso é muito importante, porque, na verdade, a literatura e a arte como um todo, ela possibilita o sujeito a ter sonhos. E a maior tragédia de um povo é quando esse povo não tem mais a capacidade de sonhar, de ver-se no direito de estar em outro lugar, de ocupar um outro espaço social que não seja aquele que ele ocupa naquele momento. Perfeito. Isso é fabuloso. 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 Fábula, né? Fábula, fabuloso. Isso é fabuloso. O fabuloso é como uma criança pode crescer
ocupar um lugar, sair de casa, né? Então, a Zeralda, ela faz isso. Essa criança, o sonho que ela tem, um dia é sair de casa, Esther. O que eu vou ser quando crescer, né? Então, esse rascunho que a história infantil oferece para a criança, ele é fabuloso. Quer dizer, o fabuloso é o rascunho. A criança vai rascunhando, formando seus ideais, e isso é o trampolim para ela dar esse passo. E aí agrega isso quando o sair de casa, que o Mário fala, se deve, porque você está dizendo dentro do livro, né? Você está falando assim, quando se deve a um livro, que é o caso da fábula urbana, essa que eu trouxe. Sim. O menino pobre pede o livro. O que esse livro representa nesse caso? E qual é o potencial dessa literatura? Que não é questão da criança. Na criança isso só assume uma dimensão maior por questões óbvias, mas que isso também acontece com adolescentes e com adultos, né? A gente poderia discutir aqui, Lene, o projeto da remissão da pena pela leitura. A gente já fez isso outras vezes, já escrevi bastante sobre isso, né? De como o ideal é interessante, mas a execução é problemática. E aí viria a primeira pergunta. Já discutimos isso inúmeras vezes. Por que está começando com um projeto desses com os adultos? Isso era um projeto para ser trabalhado fundamentalmente com as crianças nas fundações de amparo. Claro. Ali é onde você tem, de fato, um potencial imenso. E é voltar modificar até mesmo, o destino das pessoas. Voltando assim, vocês lembram, o André não, que um pouquinho mais jovem. Eu tinha paixão pelos programas de rádio. O modo como eram contadas histórias pelo rádio. Pelo rádio. Telenovela. Para as pessoas, para o Brasil todo e para as pessoas hoje com acesso às informações, mesmo com toda a era da informática e da imagem, contar a história, a velocidade é diferente. A velocidade e a imaginação. Claro. Eu me lembro das histórias. O rádio, né? Era fabuloso. O rádio, eu me lembro, eu ficava esperando no dia detalhe, seguinte, o capítulo do dia seguinte da história do rádio. Era o meu contato. Eu não tinha literatura assim. Eu tinha o livro do Olavo e da Hélida, algumas coisinhas assim, e lia algumas partezinhas de algum jornal. Eu não tinha livros assim em casa. Mas o rádio tinha o programa do tio não sei o que era famoso na época, que contava histórias. Que é um troço fantástico. Eu sei evidentemente disso, não peguei essa fase, mas eu tive agora, acho que estive na Itália em 2000, com meu pai, indo ao interior visitar a cidadezinha onde já não tem mais ninguém dos parentes, né, depois de tantos anos. E aí quando a gente está chegando, o rádio tem a hora do conto. Olha que legal. E era justamente, mas assim, nós estamos falando do ano 2017, a gente não está falando hora do conto. De 57. Isso é um projeto interessante. A hora do conto. E aí então ele contava uma história infantil e também contava a história não infantil. Era 1 hora de programa, né? Você falar disso na era do WhatsApp, né? Ou você pegar de novo, volta sempre, né? A curiosidade premiada. Olha a integração que todas as perguntas causam, como isso revitaliza toda a família. Né? Em que hoje a gente responde tudo com o Google, não sai da tela. Né? É uma coisa assim, absolutamente sintomática. Ei, Mário, esse é um projeto para a rádio aqui, da Unicinos mesmo, ou tantas rádios que tem no Brasil, tem rádios web, mas a rádio tradicional é melhor para isso, que é aquela que você pega no carro, enfim. A hora do conto poderia ser revitalizada, Mário. Sim, sim. E você, nós nos disporíamos a contar histórias. E iria beber lá no narrador do Walter Benjamin, né? Aquele da oralidade, aquele que viveu, que conheceu. Com poucos elementos você consegue fazer uma produção com som, sonoplastia, com coisas elementares. Né? É isso. Você acabou de trazer de volta uma questão assim, vamos pensar nesse assunto. Me encanta isso, sabe? Até o nome, a hora do conto, a hora da historinha. Isso seria uma coisa
na contramão Total. dessa, que isso aí dessa iria revolucionar, subjetivação máxima. Lênio, isso seria revolucionar a estética transcendental de Kant. A estética transcendental de Kant, ela se baseia só no enunciado. A hora do conto, há uma coisa a mais, que é o ato de dizer. Claro. Isso é que é o Isso é a transcendência. Essa é a transcendência. Isso. O dizer, em que o narrador ali, ele está vivo ali. Isso é o teatro também, né? Claro, claro. O teatro todo está baseado Não nisso. esgota no ôntico, né? Essa é toda a questão. E a recepção é outra, né, também. É. A recepção Sim, sim. se faz outra. Não, eu estava olhando aqui as minhas anotações, né, de como isso permite a gente sair, como isso é a passagem, Mário, do mundo da leitura, essa coisa da literatura infantil, né, sair do mundo da leitura para uma leitura do mundo, né, dentro disso que dizia a Marinês, dessa literatura brasileira dos anos 80 para cá, né, de como aqui tem um potencial emancipatório, de como você não tem mais o personagem passivo, e sim alguém que transforma, alguém que se coloca diante de problemas, alguém que faz perguntas e que muitas vezes não tem respostas, de como muda a proposta do texto, né? De como isso E essa questão de saber fazer perguntas, eu acho que isso é um dos nossos grandes problemas, né? E é isso que é uma educação emancipadora, é justamente aquela que te provoca a fazer perguntas e não aquela que te silencia. Porque dar respostas é mais fácil do que fazer perguntas, né? Então... Mas veja, Freud localiza que a criança começa a perguntar por um assunto que não tem resposta. Por isso que ela não para. Mas por quê? O porquê do porquê. Claro. Que não se esgota nunca. E qual é a pergunta que não tem resposta? É aquilo com que a criança está confrontada e ela tem que resolver. Isso. Que são duas coisas. Que ela tem que nominar aquilo. Por que a diferença, que é a diferença sexual, né? E a outra pergunta, por que que eu estou sempre no risco de perder o lugar de ser o único? É o fraterno, e aí vem a dificuldade de viver junto com o outro. Isso. O direito está aí para tentar dar conta disso. Está vendo como se liga com as histórias infantis o problema central do direito, que é a minha relação com o outro, né? Que jamais se pacifica. Nesse momento, eu estou estudando agora, estou escrevendo sobre a grande discussão sobre os disagreements, os desacordos. E de como o direito é um modo, na democracia, de você tentar resolver isso e demonstrar que, se você não quer, você até vai ter que ser obrigado a repartir suas coisas ou a respeitar o outro, né? Então, toda essa discussão é importantíssima. O Mário, que usa um exemplo, não sei se lembra, Mário, a primeira vez que a criança ouve na rua a palavra mãe, ela acabou de descobrir a polissemia. A polissemia. E que os juristas até hoje não se dão conta da polissemia das palavras. Demorou muito. Todo o positivismo clássico acreditava numa certa isomorfia ou unicidade. Sim. E a criança dá essa lição já. Ela descobre céus. Não existe só uma mãe. Tem mais que uma. Ou quando pergunta para a criança, como é que o cachorro faz? Ela está esperando o au-au. E ela diz, miau, miau. Miau. Então, isso. Ou o personagem Dumpty, a Alice, as perguntas e as respostas, a tomada da linguagem. Esse jogo de linguagem. A Maria Valentina, minha filha, Mário, tem 4 anos. 4 anos. E aí ela chega em casa com... Vamos fazer um jogo? Vamos fazer um jogo. Não pode dizer a palavra não. E aí vai aquela coisa, olha, você, sei lá, fazendo as perguntas mais esdrúxulas, né, criança de 4 anos, e você sempre respondendo de uma maneira, e ela jogando e respondendo de alguma maneira. Agora eu digo assim, vou ganhar dela. Qual é a palavra que jamais pode ser dita no jogo? Ela silencia e diz, ganhei.
Claro. A meta sensacional, é sensacional. Ela se dá conta, silencia, se dá conta que silenciou e que não respondeu o não e responde, ganhei. Eu quero que vocês falem, os três, no próximo bloco, vou só adiantar o assunto, essa relação do modo como a literatura infantil, a literatura, mas vamos ficar no infantil, porque temos muitos exemplos, o próprio Mário, todos que vocês trouxeram isso, a questão do demonstrar a relação com o poder e o perigo do autoritarismo e de como a literatura denuncia. Chico Buarque. Chico Chapeuzinho Amarelo. Chapeuzinho Amarelo, o Pequeno Príncipe. Sim. Aquela quando ele senta com o rei e boceja. E o rei diz, a lei diz para não bocejar na minha frente, na frente do rei. E ele disse, sim, mas o que vai acontecer? Aí disse, bom, então ordeno que não bocejes. É incrível, né? Então, eu preciso mandar simplesmente. Então, queria que vocês falassem sobre isso livremente, né? No próximo bloco, que nós voltaremos para o último bloco agora. Fiquem com a gente. E estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute literatura infantil, as questões relacionadas a poder cotidiano, família, sociedade, séculos, capitalismo, etc. e etc. Nós fechamos o bloco, eu lembrei você estava falando de autoritarismo, você falou sobre isso algumas vezes, a Marinês falou também no segundo bloco. O Chico Buarque tem um texto clássico infantil, acho que do final dos anos 70, 79 ou 80, se não me engano, que é o Chapeuzinho Amarelo. Né? Chapeuzinho Amarelo é a menina do chapéu amarelo que tem todos os medos possíveis e imagináveis. E o medo supremo é o medo do lobo mau, né? Que é uma coisa que assombra as crianças. Até que, certo dia, no inusitado, ela se depara com o lobo mau. E aí, quando se depara com o lobo mau, ela desmistifica aquele lobo mau. E aí começa uma série de jogo de linguagens com lobo, que começa a ficar bolo. Né? E aí, a partir daí, ela começa a desconstruir todos os seus medos e se comportar de uma outra maneira. Mas num texto produzido num período marcado pelo autoritarismo, em cujo elemento central é o medo, né? Deslocando isso para a infância e como é que você pode enfrentar essas questões. No fundo aqui, Lênio, a gente pode pensar, sobretudo nessa literatura mais recente, que os direitos fundamentais, de alguma maneira, sempre estão presentes. Sempre envolve ou igualdade, ou liberdade, ou alteridade, mas essas questões estão sempre presentes de alguma maneira, elas sempre são pautas. Esse nosso projeto lá na UniFG, que agora a gente já está organizando como um programa, porque não é simplesmente mais um projeto de pesquisa, ele tem uma série de ações concatenadas e fases e etapas, a educação infantil, o ensino médio, o EJA, como você pode trabalhar isso com jovens adultos. Né? Então a coisa terminou tomando uma proporção um pouco maior. A ideia de fundo, né, para pegar aqui o direito, é como é possível você trabalhar ou instituir ou formar uma cultura literária dos direitos, nas escolas. Isso. Esse é o ponto que me parece chave, e aqui teria um campo assim para a gente trabalhar muito grande e muito significativo. Então a literatura, ela é, na verdade, como diz o Antônio Cândido, uma forma de humanizar, né? No sentido de que ela permite o contato com o diferente, com o outro, com as culturas que eu não conheço. Ela permite essa empatia que no direito você disse que é evitado, né? E essa construção da alteridade por meio desse contato com a cultura do outro, com o outro em si, é um elemento formador do sujeito, né? E então isso é deveras importante para a humanidade mesmo. E entre essas questões está justamente a questão dos poderes,
né? Os poderes instituídos, eles perpassam os textos literários. E com uma literatura em que a criança, no caso da infantil, ela é protagonista, ela vai minando esses poderes e vai colocando à mostra o funcionamento desses poderes. Né? A gente pode lembrar, já para falar de um clássico, que é As Roupas do Imperador, em que a criança denuncia toda a farsa ali instituída, né? E assim vem vários textos. Esse texto é magnífico em termos de desmitificação, Exato. né? Quer dizer, por que é que o rei está nu? Tem um outro livro que é Quando Roubaram as Cores, né? Em que um novo rei, ele manda tirar todas as cores, aí manda cortar as flores, tudo tem que ser cinza, ao passo que o anterior, no reino dele era tudo colorido. Então há uma espécie de morte simbólica, né? E aí todo o livro trabalha com a ilustração, né? Porque a outra questão importante também, e que são duas linguagens que se complementam, que é justamente a linguagem verbal associada à imagem, e a imagem nesse contexto é extremamente importante porque ela, às vezes, traz aquilo que a linguagem verbal não traz. Então, as duas se complementam, se tornando um texto só. Caso da Chapeuzinho Amarelo, que é amarelo, e o amarelo de medo, né? Então, traz toda essa questão. Então, a literatura, ela de certa forma, como diz o Cândido, essencial. Mário. Como desamarelar, né? Claro. Veja... que hoje também pode ser uma frase perigosa. Por que não continuamos canibais? Né? Em vez de comer o outro cruento, comemos o livro. Né? Comer o livro é isso que se passa com a criança, ela bebe no outro. Então, quando a mãe acalenta o bebê e lhe dá o seio, ela acalenta com palavras. Né? Quer dizer, ela está alimentando o seu bebê com o leite, e para que esse leite não seja venenoso, ele precisa ser tecido com as palavras. Né? Isso continua com as histórias infantis. Né? E a criança, ela bebe nos lábios do adulto que lhe conta a história uma outra coisa. Né? Quer dizer, isso é toda a passagem da nossa condição inicial canibalística para a civilização. Seu personagem, o gigante come a comida Exatamente. dela e com isso... Então, a Zeralda, né, ela parte dessa situação inicial canibalística e ela transforma. Né? Então, é interessante que, do ponto de vista do sujeito feminino, essa é uma história que encanta muito mais do que os meninos, as meninas, porque toca nessa questão. Ver quais são as... Primeiro, ela transforma o ser devorada e depender dos outros, que é a fantasia inicial dela, transforma numa posição ativa. Né? Segundo, como é que ela faz, em termos de poder, de tomar o lugar da mãe. Nessa história, isso já está resolvido de saída. O pai é viúvo. Né? E ela tem que tomar esse lugar. Quando o pai é fraco, porque o pai adoece... Ela não hesita. Ela não hesita e vai a fazer a função do pai. Assim como cuidar do ogro, ela também não hesita. Isso. Uma coisa... Entre a posição de ser controlada, vigiada, etc., né, ser consumida pelo outro, ela cresce para se tornar esposa e casa com o ogro transformado. Né? E ela resolve tudo à sua maneira. Então, temos aqui de uma criança, como essa criança vai tomando um poder que seria a passagem, para mim esse é o ponto mais nodal de toda a questão, de uma posição masoquista, passiva, para uma posição de troca. Né? Quer dizer assim, quando ela prepara os manjares, ela começa a fazer uma relação de troca com os gigantes. Né? Então, como a gente entrar numa relação... Porque o direito que é isso? O direito quer nos possibilitar que a gente possa realizar trocas efetivas com o meu semelhante. Claro. Né? No direito civil, eu vendo uma coisa, eu faço a tradição
Isso. Tradição é entrega. Eu entrego para você. Como que eu entrego? Que condições eu tenho para entregar para você? Sobre essas questões, o Luiz Fernando Veríssimo tem uma história do sujeito que não queria mais ser o bobo da corte. Então fizeram um grande concurso para fazer bobo da corte. E aí o bobo da corte fazia uma piada e perdia a cabeça. E aí voltaram ao velho bobo da corte. O bobo da corte diz: eu não quero voltar. Ele disse: não, você tem que voltar. Ele disse: não, eu não quero, eu quero. Ele disse: o que você quer ser? Eu quero ser rei. Aí o rei disse: então tá, você vai ser rei. Aí botou lá o bobo da corte. Disse: olha, agora o bobo será o rei. A primeira coisa que diz: a minha primeira ordem, matem o rei. Aí o rei dá uma gargalhada e diz assim: esse bobo é demais. Essa é do Luiz Fernando Veríssimo. Enfim, então, a riqueza, né, eu ia falar sobre a questão das fábulas da rã e do Júpiter, não vai dar tempo. O Dieter, desculpe, Dieter, estava no nosso roteiro. Como na literatura brasileira, você tem, assim, material de primeiríssima linha, né? Desde a Cecília Meirelles, passando pelo Chico Buarque, Vinícius de Moraes, essa gente toda fez Monteiro Lobato, então todo mundo trabalhou com essa literatura infantil, que para uma parcela ainda é, Marinês, desconhecida, sim, né? Queria perguntar rapidamente, isso sim, o Dieter anotou, muito rápido, também o André tem que mostrar os nossos livros. Essa questão do botar notas de rodapé nos contos antigos por causa do politicamente correto, isso, pelo que estamos vendo aqui, isso é inapropriado, né? Às vezes a gente se preocupa demais com certas questões e até influencia na própria recepção, né, daquele texto. Isso. E às vezes explicar demais prejudica. Eu acho que a ideia exatamente do texto também, não era... É também subestimar o receptor, né? Achar que ele não tem condições de... Eu acho que isso é a confissão do fracasso hermenêutico do leitor. É evidente. Que desconsidera a criança e empurra ela para uma posição em que ela não está. De subalternidade, né? De desconhecimento. André, e nem incentiva esse ato hermenêutico nela. Né? André, você eu queria aproveitar aqui. Esse é um belo livro. Por Dentro da Lei, acabou de ser lançado, por mim organizado, um texto diferente dos outros, né? Parte de 2 textos centrais, um do professor Lênio, outro do professor José Calvo Gonzalez, da Espanha, um dos expoentes internacionais do direito de literatura. Tudo a ver com literatura. O primeiro texto chama Fatos, Relatos e Interpretações, que é o texto do Lênio. E o outro, se eu não me engano, é Nada no Direito Extraficcional. Mas não são simplesmente esses 2 textos. Depois tem as intervenções, são mesas, de 4 professores de diversas instituições que dialogam e debatem os textos. Então, o livro é todo, tem a parte teórica escrita e tem a parte falada, né? Então, uma leitura muito agradável. Tirando Leblanc, disponível na internet. E para encerrar, Os Modelos de Juízo, um texto nosso já de 2015. Saiu mais uma impressão. Né? Vende bem esse livro. Terceira reimpressão da Atlas. Aqui, Marinês, a gente pegava juízes da literatura para discutir teoricamente de como a literatura é premonitória, né? E de como é possível você discutir teoria do direito a partir de alguns juízes. A Pórcia do Shakespeare, né? O juiz no Tolstói, o juiz no Ésquilo e assim. O juiz viciado lá nas Vespas. Exato. Então, uma propaganda feita. Exatamente. Eu recomendo. Eu quero agradecer ao André, a Marinês e o Mário por esse belo programa, e que é uma coisa magnífica discutir isso, e até a nossa sugestão, quem quiser aproveitar, nós não vamos cobrar pela sugestão de fazer a hora do conto, né? Ou a hora da historinha. O Direito e Literatura, trazer de volta o rádio, o Direito e Literatura fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal do YouTube, na TV Justiça, na TV, aqui no nosso blog da Unicinos, enfim. Não esqueça de participar, fazer sugestões. Eu espero você no nosso próximo encontro para outras grandes discussões, né, que misturam direito e literatura, e que a literatura ela sempre chega antes. Um grande abraço, até o próximo.